Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite. Enfim, chegamos na última live, na última série do nosso Dicas Práticas para Recomeçar ou para Preservar o Seu Casamento. Amém? Vamos estar esperando as pessoas chegarem aí. O tema hoje promete. Aqui a Cláudia está colocando o casal de pombo. Pombo não, é passarinho. Isso é passarinho? É. Tá. Já tá no esquema, né, querido? Ó, preto e branco. Preta e branco. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos esperar. A gente sempre Oi, tá Camila. entrando... Chegou bem. Beijo grande. Chegou, hein? Vamos esperar uns minutinhos aí. Enquanto o pessoal entra, a gente sempre entra 2 minutinhos antes. E como sempre, ontem nós falamos sobre livros de leituras muito boas, né, para a nossa vida. Hoje eu trago também livros, só que, como você sabe, o manual da nossa fé, né, a Bíblia. Só que por que eu estou falando dela? Porque a gente sabe que a Bíblia existem versões, né, que ajudam no entendimento. Algumas palavras em algumas Bíblias são muito difíceis, né? E uma Bíblia que o professor no meu seminário falou que é muito boa é a NVI, né? Tem também a Bíblia de Jerusalém, que alguns teólogos falam que ela é muito boa no sentido de estar bem fiel a algumas palavras, algumas traduções. Boa noite, Simone. Mas também a gente estava vendo, né, a questão da Bíblia... Como é que é o nome da Bíblia? Esqueci agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Da Bíblia King James. Essa você de repente já conhece. Eu até baixei no meu celular. Então eu queria dar essas dicas práticas para você sobre a Bíblia da NVI, da Bíblia de Jerusalém e da Strong. King James. King James, a Strong é outra, tá bom? 3 Bíblias muito boas para você fazer a sua meditação, para você estudar. Uma coisa que a gente vai fazer antes de orar a gente sempre fala isso aqui na igreja, acho que você já viu a gente falando no Face, não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Nem todo mundo que lê, estuda, mas todo mundo que estuda, lê. Amém? E quando você estuda a Bíblia, você consegue se aprofundar em todas as áreas. Na questão geográfica, contextual, econômica, social, etc. e tal. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai, queremos louvar mais uma vez o Teu nome, engrandecê-lo pela Tua santidade, ó Deus, pela Tua benignidade com nossas vidas. Amém, Senhor. Deus, nós declaramos mais uma vez que cremos na Tua autoridade, no Teu governo, Senhor, e que a nossa vida pertence a Ti, Pai. Agora que nós vamos conversar um pouco sobre este assunto, parece tão comum, Deus, Deus, mas na verdade tão complexo. Que o Senhor possa nos dar a graça, Senhor, para que esse live venha abençoar casais, Senhor. em nome de Nossa Jesus, intenção, ó Deus, e tu conheces o nosso coração, é que casais sejam abençoados, ó Pai. Que casamentos possam ser transformados através desse bate-papo que nós vamos ter aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua ajuda e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Eu queria botar aqui o negócio da tela, mas não vou conseguir não. Queridos, nós, como vocês sabem, quem nos acompanhou ontem, nós terminamos essa série com um tema bem legal, que não tinha como fugir dele, que é sexo. E claro que isso é um tema muito abrangente, mas eu queria que você abrisse a palavra, eu queria que você estivesse com a Bíblia aí aberta, ou fosse pegar, ou no seu celular, porque a gente vai ler alguns textos aqui, eu queria que você lesse. De repente você nunca leu o que a gente vai ler aqui, tá? E primeiramente eu queria que você acompanhasse comigo 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versículo 3, diz assim: o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com seu marido.
A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis uns aos outros, um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Amém, queridos? Quando nós pensamos em sexo, automaticamente nós criamos uma expectativa no ato sexual, na penetração propriamente dita. E aqui, queridos, olha só, não se escandaliza com alguns termos aqui, não. Nós vamos falar de sexo. Sexo para casais, aqueles que são casados, tá? E principalmente para nós homens, a gente sempre acha, ou a grande maioria, que sexo é somente isso. É você ter o ato, a prática sexual e pronto. Para você ter uma ideia, a necessidade número 1 do homem na hora do sexo é a satisfação do sexo, a satisfação do prazer, é a satisfação ali da hora do ato sexual. Mas a prioridade, a necessidade número 1 da mulher não é isso. Verdade. É o afeto. E o que é afeto? Afeto são carinhos, atenção àquilo que a gente falou, carícias, o toque, o abraço. É você ligar para sua esposa, né? Ou para o seu esposo, mas estamos falando da esposa, do afeto, e falar o quanto você a ama. É ligar para sua esposa e falar coisas excitantes, que vai excitá-la, né, no telefone, coisas que vocês falam, os seus segredos, os seus papos. Então isso é afeto. É você dar a ela durante o dia algo bem necessário para que quando você chega em casa o sexo aconteça. Então a gente tem aí mais uma vez duas pessoas que são uma, mas com a sua individualidade no sexo. Ele quer logo fazer porque ele já o homem, ele já nasce louco por sexo. O homem já nasce pronto. A mulher não. Por isso que a gente vai ler o texto aqui, muito interessante, e a gente, como a gente fala, a gente vai trabalhar mais na prática do que na própria teoria aqui. Abra comigo aí, se você ainda não abriu, Cantares de Salomão. Eu falei ontem que na Bíblia existe um livro erótico, e esse livro é o livro de Cantares de Salomão. Sim. E aí, eu já falo logo que tem pessoas, enquanto você vai abrindo aí Cantares 7, que tem pessoas que fazem analogia de Cantares de Jesus com a igreja. Queridos, eu posso até fazer essa analogia, mas na linguagem que está aqui é fazer um malabarismo muito grande com a palavra de Salomão aqui para fazer de Jesus com a igreja. Então acompanhe comigo aí, Cantares, eu tenho que abrir. Cantares, eu vou abrir nessa minha na Bíblia aqui. 7, do 1 ao 13. Acompanha comigo, querido. Ó amor, como são formosos os teus pés, calçados com delicadas sandálias. Ó filha do príncipe, as curvas das suas coxas são verdadeiras pérolas, obras das mãos do mais excelente artífice. Teu umbigo, preste atenção, é como uma delicada taça arredondada, onde jamais falta o vinho, das melhores safras e misturas. Tua cintura é um feixe de trigo adornado de lírios. Teus seios são como 2 filhotes gêmeos de gazela. Teu pescoço, uma torre de marfim. Teus olhos, as piscinas de Esbom, junto às portas de Bate-Rabim. Teu nariz é como uma torre do Líbano, voltada para Damasco. Tua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo. Teus cabelos soltos têm brilhos de púrpura. O rei foi capturado por tuas tranças. Como és linda! Quão formosa de se admirar és tu! Que amor delicioso! Tens o porte da palmeira, presta atenção,
e os teus seios como cachos do fruto mais saboroso. Então pensei, Salomão falando, subirei essa palmeira e colherei os seus frutos. Sejam os teus seios como os mais generosos cachos da videira. O aroma da tua respiração como o perfume dos melhores damascos. Complementa a amada, agora é ela falando. Agora é a mulher falando. É a mulher falando para ele. E a tua boca como um vinho mais puro e delicioso. Vinho que flui suavemente para deleitar, ó meu amado, escorrendo delicadamente sobre os lábios de quem já vai adormecendo de prazer. Eu sou do meu amado, e ele deseja somente a mim. Vem, pois, meu amado, retiremo-nos para o campo primaveril, passemos a noite nos povoados. Logo ao alvorecer, partiremos para as vinhas, a fim de confirmarmos se já florescem, se os botões estão se abrindo, se as romeiras vão florindo, ali eu te darei todo o meu amor. Olha, as mandrágoras, os jasmins que aumentam o desejo de amar nas mulheres, já exalam o seu perfume, e à nossa porta há todo tipo de frutos excelentes, secos e frescos, que reservei somente para ti, ó meu amado, meu desejo. Meu amado, Salomão, ele deu para nós um ensino de como os homens devem tratar as mulheres e de como as mulheres devem tratar os homens. Ele deu uma lição para mim, homem, para você, homem, que não é apenas penetração, não é só penetração. Há todo um contexto, um preparo antes. Quer ver uma coisa que Cláudio Duarte fala muito legal, e você já deve ter ouvido? O homem é como um forno micro-ondas. Ligou, tá pronto. A mulher não. A mulher é como um fogão a lenha. De manhã você acende. No meio do dia você abana. E à noite você usufrui. É verdade. Por isso que a mulher, ela precisa ter a prioridade, a primazia no relacionamento sexual. Sabe por quê, meu querido? Porque, como foi falado, há muitos preconceitos acerca de como você fazer. O homem e a mulher precisa das preliminares, mas principalmente as mulheres. Sim. E aí, a Cláudia vai falar alguma coisa aqui, ao longo dos anos, a maturidade faz isso, né? A experiência faz isso. Porque existem vários fatores dentro do ato sexual. Eu não quero entrar nesse pormenor, mas a questão da lubrificação. Tem mulher que não tem uma boa lubrificação. E aí você precisa das preliminares. E Salomão, ele deu uma ótima preliminar. Ele falou dos seios, como cachos dos mais deliciosos frutos. E aí você pode falar como uva. Que aí eu fazia, né, com esses cachos? Aí eu te falo, homem, o que você faz com cacho de uva? O que você faz quando, né, aí Salomão fala do vinho, mas quando você coloca um suco de uva no umbigo da sua esposa, o que você faz, homem? O que você faz quando ele vem pelas palmeiras e ali simboliza as pernas até chegar nesses cachos de uvas? É porque é claro no texto que ele começou dos pés até em cima. Sim. Né? Dá para perceber isso. Que ele foi o beijando, acariciando, tendo todo um preparo, né, pro ato. E eu acho interessante que quando ela completa, né, o texto, se você acompanhou, você percebe que ela diz aí, vê aí, abre aí para mim, uma coisa muito interessante, porque a mulher tem muita dificuldade de chegar ao orgasmo. E se o homem não se preocupar em fazer tudo isso que o Salomão aqui está indicando, né, que você vê que é toda uma carícia, todo um preparo realmente para a mulher, mas ela fala uma coisa muito interessante, a mulher, no versículo 9, né, no finalzinho dele, ela diz que o meu amado, escorrendo delicadamente sobre os lábios de quem já vai adormecendo de prazer. Ela já está... Ou seja, ela já alcançou o prazer. Isso. Né? E a gente às vezes, e eu sou mulher, né, e eu converso com muitas mulheres, não só da igreja, né, do meu trabalho, de alguma assim, conversa de mulher, e é uma dificuldade, porque muitas das vezes os homens não têm paciência,
Os homens não se preocupam em dar o prazer, em beijar, Sim. em acariciar, em preparar a mulher para o ato sexual, ou seja, a penetração em si. Porque, na verdade, há uma estatística, né? Eu não sou sexóloga, mas já li algumas coisas, que muitas mulheres não terão orgasmo só com a penetração. Elas vão precisar de estímulos, né? E aí eu quero abrir um parêntese para nós que somos evangélicos, existem muito tabus. Porque eu estava até tentando ver em que época realmente veio essa heresia, né, dentro da igreja, de que o corpo é impuro, que o corpo é sujo e, por consequência, o sexo também é sujo. Então, muitas pessoas, creio que não a nossa geração, mas de repente até há em algumas mulheres, principalmente, alguns pudores, algumas vergonhas, isso pode, isso não pode, né? E Deus criou o sexo, né? Como Cláudio Duarte também fala, não foi o diabo que criou o sexo. Ele não colocaria parte tanto no homem como na mulher para que chegasse ao orgasmo, sensíveis, uma coisa tão prazerosa para estar lá de bobeira, né? Então não é só procriação o sexo, é para que você tenha também prazer. E já foi comprovado, né, que o sexo, ele acalma, ele desestressa, né? Ele torna o casal mais unido, né? Você pode perceber o seu marido quando você fica mais tempo assim, que a mulher tem esses negócios, né? Tem vezes que a gente tá, né, amor, meio sem vontade, mas a gente percebe que o homem fica mais irritado, mais Querido, semana chateado. passada eu tava meio estressado. E aí aquela, amor, vamos fazer amor, vamos? Que eu tô vendo que você tá estressado, vamos fazer amor. Vou acalmar você. E às vezes é assim, porque o homem o homem precisa de sexo. E você pode falar assim, nossa, que direto e agressivo. Não, é o que é, a natureza do homem é isso. Só que a gente, como tá falando da questão da mulher, naquele momento quando a Cláudia citou esse último finalzinho, a Cláudia percebeu muito bem, ela só chegou nesse clímax aqui, e aí isso tem a ver com lubrificação. Como a gente falou, a gente não vai medir palavras aqui, mas olha o que ele fez do versículo 1 até o 8. Olha como ele preparou a amada dele para o ato sexual, para a penetração. Ele deu prioridade à mulher, sabe? O grande problema no nosso homem é que a gente é igual um cavalo, na sua maioria. A gente quer satisfazer, como eu falei, a nossa necessidade prioritária, nossa necessidade número 1, que é o sexo, que é chegar ao orgasmo. Mas não, porque a maioria das mulheres, querido, e aí são estatísticas, a hora que o homem chega ao orgasmo, para ele acabou o sexo. E a mulher, ela não chega. Um dos maiores índices de separação, dois índices de separação é a incompatibilidade sexual, da prática sexual. É porque o homem é satisfeito, mas a mulher não. E pasmem, uma das maiores contribuições para o lesbianismo é também o erro ou a falta de algumas situações no ato sexual hétero, entre o homem e a mulher. Porque a mulher não é satisfeita. E, queridos, o que acontece quando uma mulher está com outra? Ela sabe onde tocar. Ela sabe como satisfazer. Então você, homem, pare tudo. Reveja como você está tendo a sua relação sexual com a sua esposa. Converse com ela. Fale com ela o que ela gosta. Pergunte a ela o que ela gosta que seja feito com ela. Sabe? Porque o leito é sem sujeira. É você e ela. Então você converse com ela, não agrida ela, mas converse, pergunte a ela, dê a ela a honra. Eu vou ler o texto aqui. Claro que esse texto não é voltado só para isso, o sexo, tudo, né? É em tudo. Mas olha o que diz em 1 Pedro 3,7. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, prioridade, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, quer o marido ter as suas orações atendidas? Faça a sua mulher chegar ao orgasmo.
Que isso, não somente isso, mas também Faz parte. faz parte. Precisamos quebrar esse tabu E de deixa que eu não. falar só uma coisa. Pode falar. E é uma coisa muito interessante, amados, que um casal que vive sem sexo é igual dois irmãos, Sim. dois amigos. O que faz de um homem e uma mulher completar um ser marido e mulher é o ato sexual. Por que a gente se torna um? Dois se tornam um. É no ato sexual. Por isso que a gente diz que o sexo fora do casamento não é errado, é errado, é pudor, não, é coisa muito mais além, porque você está se tornando um com várias pessoas, entendeu? Uhum. Então, por isso não é correto, né? Então, tem que ter essa questão, né, de conversar, e vocês mulheres, digam o que você gosta, fale também que não foi legal, não finjam, tem mulher que finge que tá tendo orgasmo. Sim, pô. Se não tá tendo, não tá tendo, né? Amor, hoje não vai dar. Explique pra ele aonde ele tem que tocar, Isso. sabe? Porque às vezes o homem o homem é lento, querido. O homem é lento, às vezes tem que desenhar. Pega a mão dele e fala onde você quer que toque, sabe? E assim, você é casado, a gente tá falando pra casados, tá, querido? Fique bem claro isso. Porque outra coisa, às vezes a mulher, ela está mal com o corpo. Ela não está se sentindo bem. E ela não vai estar bem para ter relação sexual. Sim. Então, por isso que você tem que o quê? Ter todo o preparo. Nós homens temos que ser sensíveis nessa hora. Nós temos que dar honra a ela. Nós temos que sim, conversar com ela. Poxa, porque às vezes, por mais que você eleve a estima, ela se olha no espelho, um exemplo. Então você converse com ela para ela procurar um tratamento. A questão também das pessoas acima de 40, 50, tem a questão da libido. Muito complicado, porque isso é normal, né? Depois de uma certa idade, principalmente a mulher. Por isso que vocês veem muito casos, né, de homem mais velho se separando das esposas para ficar com mulheres mais novas. Porque no homem isso não diminui com a mesma intensidade que diminui com a mulher. Então a mulher, ela não é que ela não ame mais, que ela não queira mais fazer sexo, mas ela não tem mais aquele fogo que ela tinha antigamente. Então aí o marido tem que redobrar os seus esforços, né, para conquistar a sua mulher, para fazer com que ela te deseje, né? E você, mulher, também tem a sinceridade de dizer que você tá com dificuldade para isso, mas que você quer e compartilhar, né, essa questão. Queridos, entenda uma coisa. Da mesma forma que um homem, por não ter a sua necessidade sexual satisfeita, e aí depois de tudo que a gente já falou, ele pode procurar uma relação extraconjugal, também a mulher, se não tiver as suas necessidades como atenção, como eu falei, como afeto, como carícias, como você prepará-la, ela também, elogios, ela pode se deixar levar por conta dela não ter em casa, por outra relação extraconjugal. Então não fique achando, homem, né, que você não vai sofrer por isso. Você também, nós temos a nossa parte. Na verdade, eu costumo dizer que a nossa parte é muito mais profunda e séria de ter essa percepção de fazer ali, levantar a estima, melhorar o sexo do que elas. Nós temos já essa predisposição para o sexo, mas elas não. Elas, querido, elas podem ficar um tempão sem fazer sexo, um homem não. E tem mais, mulher. A gente ouviu de nós ouvimos de um encontro de casais. Que você pode ser pesado, que a gente vai dizer, né? Mas é um pastor que é casado há 42 anos e trabalha com casais. E ele falou para as esposas: se você não fizer sexo com o seu marido, ele vai fazer de algum jeito. De algum jeito. E aí, vamos ser claros, masturbação. Sim. Da mesma forma também que o homem não satisfazer a sua esposa, ela pode resolver com seus próprios meios. E aí começa a haver um distanciamento do casal. Esfriamento. Seja, querido, não se engane. Estamos falando para casais casados e cristãos. Mas nós também somos envoltos de carnes, de pecado. Se a gente não matar a nossa carne, ela vai gritar. E como um pitbull, 2 pitbulls, você deixa de dar comida a um e alimenta o outro. O que está sem alimento vai
perder. A mesma coisa, mata a sua carne, mas converse, feche as brechas. Aí a gente vai falar do nosso testemunho. Calma, que a gente não vai contar nada indecente, não. Calma. Sem Porque assim que nós casamos, né, eu dormia de lingerie bonita, né? Eu tomava meu banho, passava óleo cheiroso, né, amor? Era todo um preparo. Depois os anos foram passando, eu comecei a comprar uns baby doll feio, umas camisolas esquisitas, eu ganhei uns baby doll largo, botava aquilo para dormir, não que eu não tomasse banho, tá, irmãos? Para dormir, pelo amor de Deus. Mas eu não tinha mais aquela preocupação de botar um perfume para dormir, de passar um óleo no corpo. Então isso também, mulher, seja atrativa para o seu marido. Né? Aí esses dias, né, eu conversei com o Marcelo e eu falei, amor, eu vou voltar a fazer isso. Só vou esperar passar esse tempo, vou comprar umas lingeries novas, vou voltar a dormir perfumada, com lingerie bonita, né? Para que ele também me deseje, eu me fazer desejada, isso. Né? E eu quero contar um testemunho aqui. E você também, homem, se prepare para sua esposa. Também, né, amor? Joga aquela cueca furada na frente, principalmente atrás, fora. Compre cuecas bonitas. Né? Boxe bonitinho. É claro, querido, que aqui a gente não tem como dar. A gente está aqui online, né? Não é uma palestra de casais fechado. Então é complicado. Pode escandalizar. Pode escandalizar muitas pessoas, embora não devesse. Mas, por exemplo, um dia no aniversário da Cláudia, e eu vou falar isso, no aniversário da Cláudia, nós saímos para jantar e eu falei, Cláudia, bota uma roupa bonita, né? E eu fui de terno. Menino, eu fui de terno. E nós fomos para um local, né? Sozinhos. Jantamos e depois fomos, né? E lá eu botei ela na cama e levei uma caixinha de som e botei uma música ali de fundo e comecei a fazer o quê? Sabe para ela? Eu comecei a me despir para ela, dançando para ela. Gente, que loucura. Eu comecei a fazer uma dança sensual para ela. Aí você pode falar, poxa, mas na época você não era pastor. Se eu posso fazer isso normalmente, que eu estou fazendo para ela. Uhum. A gente precisa parar com Eu certos... sou do meu amado isso, e ele é meu. Então, é claro, desde que não fira... a Deus, sim, né? Então eu posso satisfazer as minhas vontades, minhas fantasias, então eu vou ter relação sexual com mais de uma pessoa junta no casamento, isso fere a Deus, com certeza, né? Eu vou trazer coisas que possam denegrir, né? Ou magoar, ou decepcionar a Deus. Então isso tudo é você e ela. Mas sempre esteja com a palavra pautada. E se você tem o Espírito Santo, ele não vai permitir que você faça coisas que não agradem ao Senhor. E qual casal que tentou fazer alguma coisa e na hora o Senhor alertou? Né? Uma outra coisa que nós dois, acho que podemos falar também, né, amor? Sobre motel. Não sei. Tem pessoas que não... Ainda tem tabu com isso. Não, nós íamos no início, mas depois nós mesmos não quisemos mais. Tá. Assim que nós casamos, nos 2 primeiros anos exatamente, de casada... Dagny, striptease mesmo, exatamente. nos dois primeiros anos de casado, eu principalmente tinha muita curiosidade, né? Não tô sendo... Por causa da banheira também. Como é que eu vou dizer pra você? Valeu, Kelly. Moralista, mas eu fui criada na igreja e tudo, né? O meu primeiro casamento foi muito rápido, porque uma hora eu conto o meu testemunho, ele morreu e tal. E eu não tinha vivido essa experiência de ir em motel, né? E com ele eu quis viver isso. Meu marido não é pecado. E nós fomos algumas vezes, mas não era a mesma coisa, né? Então, assim, você vê, tem coisas que Deus vai falar com você. Conosco ele falou isso. A gente não sente vontade mais de ir a motel. A gente ia mais porque tinha espelho no teto, tinha piscina, mas até a própria higiene. Eu sou muito nojenta, né? Isso já contribui. Mas eu tô passando isso pra você, assim, tem coisas que Deus vai falar com você.
como falou, e o interessante, amor, que falou comigo e falou com ele. Isso. Que eu falei, poxa, amor, não tô mais querendo esse negócio de ir pra motel e tal. Ele falou a mesma coisa, Cláudia, eu também senti a mesma coisa. Então eu tenho certeza, se você é um casal de cristão que está na presença do Senhor, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração o que não fazer. Agora deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer você pensar. Você pode, já que entrou nessa questão de hotel, só para fazer você pensar. Às vezes a pessoa fala assim, não vou para um motel não, que lá são pessoas que adulteram, homossexuais. Não é isso, Realmente vai, certo? Às vezes, eu estou falando do espiritual agora, dessas questões. Mas e quando você vai numa pousada? Também. Quando você vai num chalé, será que não vai pessoas extraconjugais para lá? Será que não vai homossexuais para lá? Vai, querido. De repente não com a mesma frequência de um hotel, mas vai. Então é muito mais pessoal do que propriamente espiritual. Não vou negar o espiritual. Estou querendo dizer que a gente não pode olhar para um lado e negar o outro. Isso. Tá? Então tá na mesma balança. Tá? Então, queridos, não tem como a gente se aprofundar muito, porque seria, a gente não quer dar aqui um estudo, mas o que a gente queria trazer para você para nós, né? É que o sexo, ele precisa ter toda a atenção. Toda. Falando de orgasmo, como foi falado, o homem, ele rápido. E você, homem, que tem problema com ejaculação precoce, procura ajuda. Deixa eu te falar uma coisa. Dê prioridade à sua esposa na hora do orgasmo. Como falei, como nós falamos aqui, a dificuldade é grande. Então não queira fazer a sua esposa chegar no orgasmo, né, rápido. Isso não vai acontecer. Por isso a importância de uma preliminar. A importância de você ligar para ela durante o dia e falar coisas para ela. Você sabe o que eu estou falando, você tem a sua intimidade com ela. E durante o dia você preparar o ambiente, você chegar em casa, e se fosse todo dia melhor, mas você ter essas preliminares, como Salomão falou, do toque, do beijo, do apalpar, do saber, do perguntar. E posso te dar um conselho agora direto. Se preocupe em fazer a sua esposa chegar no orgasmo primeiro. Sim. Faça isso. Se você não faz, faça isso. Porque depois, querido, deixa eu te falar, você tá bem. Eu me sinto ótimo, tão alegre quando a Cláudia chega primeiramente ao orgasmo. E olha que a gente está aqui, que para mim, se eu não chegar, tanto faz. Isso pode ser hipocrisia, parecer, mas não é, querido. Então a gente está abrindo o jogo aqui. Eu sei que, não sei se isso acontece em qualquer lugar, de live, internet, falar assim, mas eu senti de falar porque na igreja a gente ainda não deu uma palestra sobre sexo, mas a gente vai dar quando acabar. A gente vai falar de coisas muito mais pontuais, né? Mas como o tempo é escasso, não tem como a gente se aprofundar. E também, assim, né, a gente que é mulher, né, já palestrou em muitos retiros, a gente conversa com pessoas que a mulher, ela perde, porque tem homem que fala assim, minha mulher não quer fazer mais sexo, minha mulher não tem interesse por sexo, mas a pessoa chega e diz, eu não tenho mais interesse, porque é chato, porque imagina você se excitar e não chegar ao orgasmo. Né? Então você precisa conversar com o seu esposo também. Não finja que tá bom se não está. Não finja. E diga para ele o que fazer, tentar ajudar, pedir ajuda, médico, não sei, porque precisa se conectar, né? Um entender o outro, você dizer aonde você é mais sensível, ele também dizer o que eu gosto, qual a posição que ele gosta, qual que eu gosto. E que não gosta também. E a que eu não gosto, isso, o que eu não gosto que ele faça, né? Então, amados, esse live é para abençoar a sua vida como casal. Nós não nos estamos colocando aqui como melhores que ninguém, mas o Senhor tem nos chamado, né, para ser bênção na vida de outras vidas, e a gente quer compartilhar isso, porque eu lembro, na minha juventude, que não se falava de sexo na igreja. E hoje se fala de sexo escondido também, porque às vezes sabe até que casais não cristãos têm relações sexuais, mas não se fala disso, né? E quando se fala com os casais é todo um tabu. A gente foi num encontro de casais que
o termo não eram falados, era tudo falado assim enigmaticamente. Você tinha que tentar adivinhar o que ele estava querendo insinuar. Aqui a gente não está sendo muito claro porque realmente é uma live, pode ter crianças assistindo e tudo. Mas realmente, se Deus nos proporcionar um momento para termos um encontro de casais, nós vamos falar o que tem que falar, né? Mas então é isso, que você fale pro seu esposo, você mulher se cuide, não é questão de dinheiro, tá? É você se depilar, é você se cuidar, né? Você estar cheirosa, dormir cheirosa. Eu sei que a nossa vida é correria, eu sei que para quem tem filho é pior ainda, né? No momento nós não temos. Então, para quem tem, deve ser complicado, a criança cansa, aí você deita de qualquer jeito, bota aquela camisa furada, dorme de qualquer jeito. Então, que vocês possam fazer do seu casamento, né, uma coisa erótica, uma coisa que te atraia, que você fique pensando no trabalho. Às vezes eu falo pro Marcelo, né, às vezes eu tô no trabalho e fico pensando nele, né, vontade de chegar em casa por causa disso, por causa do sexo, sim, né? Então, que isso fique... A gente passou uma experiência também no encontro que a gente foi, que um pastor perguntou, tinha uns 200, né, no encontro que nós fomos, encontro de renovação espiritual, e eu não sei em que momento da palestra o pastor falou assim, falou sobre sexo e perguntou... o sexo é bênção, quem dá glória a Deus? Aí eu estava no fundo, né, que eu estava como intercessora, eu falei, glória a Deus! Só eu, irmão. Eu não sabia onde eu enfiava meu rosto, mas por quê? Aí o pastor falou assim, aí Marcelão, tá bem. Mas por quê, irmãos? Porque as pessoas têm vergonha de dizer que gosta do sexo, que o sexo é bom, que o sexo é bênção. No casamento é dom de Deus. É dom de Deus. Uma das tipificações de Cristo e a igreja é o casamento. Então, que vocês fiquem com essas dicas, né? Provérbios 5,19, o próprio Salomão falando em outro momento, ele falando da mulher, né? Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Sabe qual é o meu conselho para você hoje? Vai transar com seu esposo, com a sua esposa. Vai ter relação sexual. Pare agora, converse com ela, com ele. Beija bastante. Beija, sim, mas se tem alguma coisa fora de controle, fora de conversa, querido, fala tudo. Sabe, reacenda a chama da paixão novamente no seu casamento sexual. Isso é muito bom, irmão. Gente, o sexo... Depois pesquise. Benefícios do ato sexual. Tá? Com a pessoa que você ama, então... E no casamento. No casamento, né? Imagina, vamos frisar isso para que não pense que a gente está dando conselhos errados. Como foi falado ontem, sexo fora do casamento é pecado. Mas... falta de sexo no casamento também é pecado, como o texto que nós lemos aqui logo no início. Seria bom você ouvir essa mensagem de novo, depois que a gente terminar. Eu queria dar enquanto a Cláudia vai falar aqui, eu queria dar chance para você perguntar alguma coisa, ou comentar, ou tirar dúvidas, se você tiver alguma dúvida. Porque a gente vê que a live... E olha lá, Daniela, minha gazela glamourosa. Uhul! Não, assim, também, amados, o sexo é muito gostoso porque às vezes você fala assim, vamos ver um filme. Porque não é só deitar com a sua esposa para transar. É deitar para ficar juntinho, para beijar e ver um filme. Aí daqui a pouco começa a beijar e beija, e vem um carinho, vem outro. Daqui a pouco o filme tá passando e você nem quer mais ver o filme. Não é aquela coisa forçada, é aquela coisa que flui e chega ao fim. Então é muito bom. Como a gente falou, perguntem aí, queridos. Como a gente falou, a gente não tem intenção de esgotar esse assunto. É apenas para, de repente, tudo que a gente falou aqui, você... de repente já sabe. Mas caiu no esquecimento ou na rotina. Então, volte. Isso, sexo é como combustível, como um estímulo. Como um estímulo, não há palavras para mensurar. Glória a Deus. Realmente. Uma vez a gente ouviu de um amigo que ele tem 2 filhos.
Aí um dia ele falou pra mim, pra Marcela assim, vocês não têm filho? Ah, Marcelo, corre pelado atrás da Cláudia, Cláudia corre pelada atrás do Marcelo. Ah, se eu não tivesse filho, ia ficar perdendo tempo, não. Verdade. E é verdade, só vocês dois, gente, inventa o que fazer. Tem vezes que eu tô na sala, vem o Marcelo de cueca ou sem e fica me olhando. Eu falei, o que é, garoto? Ficou sem graça. Olha só, o Júlio César falou que sexo é uma dádiva de Deus. Tem que ser bom para as duas partes. Não me satisfaço se não satisfazer minha esposa. Isso é bem colocado. Amém. Porque quando você se preocupa em satisfazer a sua esposa e vice-versa, olha quão abençoado vai ser o seu casamento, a sua área sexual. Porque ambos vão inventar coisas, sabe? Queridos, lembrando, desde que não fira a sua integridade cristã. Mas fala coisas para sua esposa no ouvido. Mande mensagens, enfim, deixa sua mente criativa diante disso, tá? Tem alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou não quer perguntar? Eu vejo que vocês são muito... Minha esposa me revelou que quando faz sexo sente a presença de Deus. Glória! Sim. Glória! Eu ouvi, irmãos, o que eu vou falar aqui não é nossas palavras, mas eu ouvi de um pastor, o Silas Malafaia. Pelada, né, Wagner? Volte à origem. Isso, da pelada, a gente fecha as cortinas. Janela, tá, e a gente ouviu do Silas Malafaia uma vez, e na época, né, eu não era casada ainda, e aquilo me chocou, mas ele falou que o gozo do casamento será o gozo, é o mesmo, milímetros do que será o gozo na eternidade. Olha só. Tem um detalhe. Uma pesquisa científica. A Cláudia vai lembrar melhor do que eu, ela me ajuda. O gozo de uma mulher, ela é equiparada à força que emana de um gozo feminino daria para iluminar uma cidade, uma pequena cidade de não sei quantos mil habitantes. Isso foi prova do Enem um ano bem passado aí. A força do orgasmo feminino. Então, é rápido, né, gente? Podia demorar mais, mas a gente acha que morria. Não aguenta não, né, amor? Não, então, se para você, homem, ter o orgasmo, né, é bom demais, não é? Imagina para sua esposa. Então dê prioridade, se preocupe em agradá-la. Deixe a sua vontade de lado, você é rápido, sabe? Mas dê atenção a ela. Tá bom, querido? Nenhuma pergunta? Então tá bom, o povo tá melhor que a gente, ninguém quer passar umas dicas pra nós aí, não? Ou tá com vergonha, ou tá, graças a Deus que tá tudo bem, né? Mas que essa live de 40 minutos, já tenha passou muito, 40 minutos, venha ter abençoado você de alguma forma, tá bom? E que você venha praticar, que você venha transar com seu esposo, com a sua esposa. É uma palavra aberta, né? Mas fazer amor, né? É bênção de Deus, querido. Foi o Senhor que nos deu. Amém? Amém. Vamos orar? Tem mais alguma coisa para falar? Vamos orar então. Senhor, aqui na tua presença queremos mais uma vez agradecer, ó Deus, por essa série de 5 capítulos, Pai. Ó Deus, de atos práticos para preservar ou para recomeçar o casamento. Amém, Jesus. Deus, que esse tema de hoje, que para muitos ainda era tabu ou é tabu, ó Deus, venha ter um foco, ó Deus, especial. Ó Deus, se tem alguém com a sua chama apagada, a chama assim ardente, ó Deus, do sexo no casamento, Pai, ó Deus, que o Senhor venha reacender, que o Senhor venha tocar no esposo, na esposa, Amém, que o Senhor venha, Deus, estar, ó Deus, revelando, ó Deus, que eles venham conversar, que eles venham ter como prioridade, Senhor, ó Deus, esse tema de hoje. Ó Deus, é que nós te agradecemos aqui, te louvamos, ó Deus, por esses 5 dias que o Senhor nos orientou a dar essas palestras, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um. E que, em nome de Jesus, todos nós não ficamos apenas no campo da teoria, mas da prática. Nós falamos sobre atenção, nós falamos sobre ajustamento, nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre sexo, Senhor. Nós falamos sobre 5 coisas essenciais, ó Deus, para o cotidiano, mas que os teus filhos venham praticar. Ó Deus, casamento, sempre acontecerão alguns dissabores e problemas, mas que o fundamento que é o amor, que o fundamento, Pai, que é o Senhor como rocha, Pai. Ó Deus, venha sempre estar, ó Deus,
recomeçando, sempre venha estar preservando, Pai. Ó Deus, e que os teus filhos venham, Deus, ter um foco, um caminho a trilhar. E se tiver que recalcular a rota, que venha recalcular, mas que o propósito, o fim, não seja negligenciado, verdade, Deus. Jesus. Muito obrigado. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queridos, tô no início ainda, por enquanto. Tudo bem. Em nome de Jesus vai continuar. A Kelly falou, né? Marcelo, você tem cara de ser igual o Pato. Olha. Que papo? Eu não sei. Depois eu perguntei ele no particular. E nós estamos planejando, irmãos, fazer a live sobre temperamentos, né? E é muito interessante, eu já tive dando mais olhadinhas, a live sobre temperamento também influencia, né, na timidez, na relação do casal. E nós vamos tentar colocar isso aí, tá bom? Amém, querido? Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, Ele te livre de todo mal e te abençoe, Amém. te dando sabedoria e maturidade em nome de Jesus. Fique na paz, querido. Compartilhe essa live aí, tá bom? Em nome de Jesus. Só para terminar aqui, a Josi tá colocando aqui: só acho que deveria ter mais live, uma bênção em nossas vidas. Quero louvar o Senhor por vossas vidas, sabedoria e todo cuidado conosco. Amém, querida. Amamos vocês. Amém. Amém. Senhor abençoe seu casamento. Amém. Recebemos de todos os meus irmãos. Amém. A Daniela tá colocando muito bom. Amor de titia. Mas bebê. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É porque algumas pessoas... sim, eu esqueci de falar, querido. Em umas 3 lives, tirando hoje, nós recebemos alguns testemunhos, né, de quão a live abençoou algumas vidas. Né? Eu queria, claro, que de repente você não, por vergonha, não coloque, mas seria bom você colocar nos comentários, seria bom você compartilhar ou falar conosco, mas que a gente venha saber até onde se alcançou, não para glória nossa, nós não fazemos nada se assim o Senhor não impulsionar, querido, e capacitar. Mas é bom porque a gente entende que a gente conversando, né, a gente sentiu o desejo de fazer essa live sobre casamento, né? E com certeza pelos testemunhos foi bênção, tá? Para a glória do Senhor. Amém. Tá bom? Vai começar a série dos temperamentos, em breve, se Deus quiser. Eu estou preparando, né, para que fique uma coisa bem sucinta e compreensível. Isso. Né, os temperamentos. E é muito legal. É muito interessante que você fala assim: essa sou eu, esse cara sou eu. Só para gerar uma curiosidade em vocês sobre temperamentos, só Deus, né, para quem não assistiu sobre isso, só Deus pode unir um colérico com um melancólico. Para você ter noção, na Bíblia, Paulo era colérico e Jeremias, o chorão, o profeta chorão, como muitos falam, era melancólico. Então imagina Paulo, e você vê Paulo sem paciência nenhuma com João Marcos, convivendo, e eu não estou falando de casal, claro, né, querido? Convivendo de forma fraternal com Jeremias. Daria certo? Pela lei humana, não. Mas só Deus pode unir um colérico com uma melancólica para um propósito fim. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele une, né, a minha carência com a capacidade da Cláudia. E essa capacidade vai me suprir. E vice-versa. Então, o temperamento, ele ajuda a você a se entender. E eu já vou adiantar, porque a gente deu esse estudo na igreja, e a primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte: fulano, isso é você, fulano. Isso é você, ciclano, né? O que acontece? Não faça isso. Primeiro fala assim: Senhor, fala igual Roberto Carlos, esse cara aí sou eu. É claro que de repente no momento que estiver falando do temperamento não vai ser o seu, mas não aponte não. Fala assim: não, vai chegar em mim. Até também se você estiver vendo junto com o seu marido, não numa sensação de acusar, isso, mas de se conhecer. Porque e de ajudar. eu
assim que eu conheci Marcelo, antes de namorar, eu dei pra ele o livro dos 4 temperamentos pra ele ler. Foi uma benção. E foi benção pra ele. Eu já me conhecia, eu já sabia quem eu era. Eu falei, Mo, aqui o livro. Mo não chamava de Mo, né? Era Marcelo ainda. Lê esse livro. E ele leu e se identificou com muitas coisas, entendeu? Muita coisa. Eu me entendi. E ele me entendeu. Sim. Então ele passou a ter paciência comigo em certas situações, porque ele sabe que é o meu jeito de ser. Né? E é interessante mesmo, a Cláudia falou uma coisa interessante. Quando eu passei a me entender e ver os meus defeitos, e a entender os defeitos e qualidades dela, eu passei a ver essas questões uma outra ótica. Então, realmente, claro, além da atuação de Deus, tem essa questão também de você buscar se conhecer. Isso. E conhecer o seu marido e sua esposa. Né? E a gente vai estudar os temperamentos e perceber que eles nascem conosco, mas nós podemos ser controlados e transformados pelo Espírito Santo. Então, no casamento, como nós estudamos ontem, podemos ser edificados, ou seja, nos tornarmos pessoas melhores. E o meu temperamento tem defeitos, que o Marcelo, com a capacidade dele, tem me abençoado a mudar, a ter novas atitudes, e eu tenho ajudado a ele, entendeu? Então, é isso aí, gente. Amém? Só para fechar, os temperamentos são 4: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Com certeza você tem um desses 4, ou se não os 4, cada um na sua porcentagem. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.